boa tarde. Está no ar mais uma edição do Agora o Papo é História. Nós trouxemos alguns convidados aqui para falar de um tema muito importante para a sociedade brasileira, que foi a ditadura militar no país. E aí eles vão comentar sobre os impactos causados na sociedade, na cultura e na política. Para começar, nós vamos entender o cenário que levou ao golpe militar de 1964. O Brasil ele vivia uma forte crise econômica, polarização política e estava sob influência da Guerra Fria. Então nós trouxemos a nossa primeira entrevistada, a Nayara. Nayara, quais foram as principais razões políticas e econômicas que levaram ao golpe militar de 1964? O golpe ocorreu pela instabilidade política da época e por uma crise econômica, pois na época a inflação estava muito alta, acontecendo e ocorrendo um grande desequilíbrio nas contas públicas. As reformas de base propostas por João Goulart, elas acabaram desagradando várias empresas, militares, latifundiários e principalmente a parte da classe média, grande parte da classe média, na verdade, porque eles morriam de medo de uma mudança social muito profunda e eles perderem as vantagens que eles tinham. A empresa e a igreja também, elas acabaram apoiando a derrubada do governo e eles tinham forte influência de opinião na época. Certo. E como o clima de tensão da Guerra Fria, ela influenciou o apoio ao golpe no Brasil? Foi porque no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos temiam muito que o Brasil se alinhasse ao socialismo, porque a postura de Jango na época era muito inclinada para a esquerda, e aí fazia os norte-americanos apoiarem os militares como um tipo de suporte diplomático e logístico, porque acabava reforçando a ideia de combater o perigo comunista. Certo, muito obrigada, tá? Eu participava dos protestos. A polícia chegava batendo sem dó. Era terrorizante. Após o golpe, iniciou-se um período marcado pela repressão e pela violência contra opositores. Nós trouxemos aqui o Matheus, que ele vai falar sobre a violência e a repressão política. Matheus, de que forma a tortura, o exílio e o desaparecimento de opositores foram utilizados como ferramentas de repressão? Bom, isso é, na verdade, uma das características mais marcantes da ditadura militar, porque muitas vezes eles usavam isso realmente para controlar a população através do medo. Muitas pessoas que eram torturadas sequer eram culpadas e acabavam por admitir coisas as quais elas não fizeram, por medo, por dor, por agonia. E, inclusive, pouco se fala sobre como o estupro de mulheres era muito utilizado como um meio de tortura. Muitas vezes estupravam esposas de senadores, deputados, opositores na frente deles. E o exílio também foi algo muito forte, porque aqueles que eles não poderiam torturar e sumir, eles exilavam, eles mandavam embora. E hoje muitas figuras, elas alegam estar sendo exiladas, estarem sofrendo exílio, só que isso não é uma verdade. O exílio ele não é uma opção. Quando você não é requerido em um país pela população, é diferente do governo expulsar você de maneira obrigatória. Então, apesar da repressão, muitos brasileiros eles resistiram de diferentes formas, desde manifestações pacíficas até movimentos armados. Então, me diz quais grupos sociais tiveram papel de destaque na resistência contra a ditadura militar e como eles atuaram? Bom, e isso é uma pergunta que tem uma resposta ampla, porque são vários grupos. Mas, principalmente, os que mais podem ser observados hoje em dia, por exemplo, são artistas que, mesmo na época, mesmo com a censura, lutavam contra os padrões que perpetuavam naquela época, como a autora Lígia Fagundes Telles, ou outros cantores de música popular brasileira, como a Rita Lee, o Chico Buarque, que sempre colocavam mensagens implícitas em suas músicas. Sim. Mas, além deles, também haviam muitos grupos, como de estudantes de universidades, principalmente de cursos como Ciências Sociais, partidos comunistas que se juntavam e tentavam, através de, muitas vezes por meios armados, conquistar direitos. Como houve um grupo que sequestrou o embaixador norte-americano, né?
E esses grupos, todos esses grupos juntos acabaram com o tempo conseguindo lutar contra a ditadura, mesmo com uma forte repressão. E hoje entende-se que só a partir da luta dessas pessoas que a ditadura foi sendo derrubada aos poucos até que ela, por fim, caísse. Certo, muito obrigada, tá? Eu não esqueço o medo. Meus amigos desapareceram e até hoje não sabemos o que aconteceu. As mulheres também desempenharam papel importante durante a ditadura militar, tanto na resistência quanto também como vítimas da repressão. Melissa, como as mulheres participaram da resistência à ditadura e de que forma foram atingidas pela repressão? Bom, as mulheres elas tiveram um papel fundamental contra a resistência à ditadura. Muitas se envolveram em movimentos estudantis, em organizações clandestinas, em ações comunitárias e enfim, entre outros. Elas não apenas lutavam contra a repressão, a opressão que elas sofriam na época, elas também lutavam contra o machismo dentro e fora desses espaços. E elas sofreram perseguições, torturas e ainda de uma forma ainda mais brutal, porque meio que a repressão ela utilizava a condição de gênero como uma forma de humilhação. Então, ao modo de que tudo isso aconteceu, elas foram fundamentais para abrir caminho para o direito das mulheres no Brasil. Os povos indígenas, eles também sofreram impactos profundos durante a ditadura, principalmente com projetos de expansão territorial. Como os projetos de expansão e desenvolvimento durante a ditadura afetaram os povos indígenas no Brasil? Bom, os povos indígenas eles foram duramente afetados pelos projetos de expansão do regime militar. A ditadura ela incentivou grandes obras, como, por exemplo, a construção de rodovias e hidrelétricas, além também de projetos de colonização da Amazônia, onde eles invadiram as terras dos povos indígenas sem nenhum tipo de consulta. Isso acabou trazendo violências, expulsões forçadas, contato com doenças e destruição culturais. Muitos povos acabaram perdendo as suas terras e sofrendo um certo tipo de massacre silencioso. Então, para os povos indígenas, a ditadura não foi apenas um momento de opressão política, mas também de ameaçando a sua sobrevivência física e cultural. É isso, obrigada. Nossa comunidade perdeu suas terras durante os projetos da ditadura. Até hoje nós sofremos com isso. A cultura e a imprensa foram alvos constantes da censura, mas também encontraram formas criativas da resistência. A gente trouxe aqui o Pedro Victor para falar o papel da imprensa e da cultura. Pedro, como a censura limitou a atuação da imprensa e a produção cultural durante a ditadura militar? Bom, a censura na ditadura militar funcionava, vamos dizer assim, como uma tesoura que cortava tudo que pudesse criticar o governo. Os jornais, eles recebiam ordens do que podiam ou não publicar e muitas vezes saíam com espaços em brancos que era para mostrar que aquele assunto foi realmente retirado. Na cultura, músicas, filmes e as peças eram alterados ou até mesmo proibidos, o que restringia a liberdade de expressão. Certo, obrigada. De que maneira artistas e jornalistas encontraram formas criativas de driblar a censura e a denunciar o regime? Bom, para driblar isso, artistas e jornalistas usaram a criatividade com músicas que tinham mensagens escondidas em metáforas. Peças de teatros eram cheias de ironias e as charges falavam por imagens. E até teve alguns jornais que eles circulavam clandestinamente. Essas estratégias permitiam que a sociedade tivesse acesso a essas críticas ao regime, ainda assim que meio que indiretamente. Certo, muito obrigada, tá, Pedro? Trabalhava na imprensa e muitas notícias eram cortadas. Nos sentíamos de mãos atadas. Mesmo após o fim da ditadura, as marcas deixadas por esse período continuam presentes na nossa sociedade. Então a gente trouxe a Stephanie para ela comentar o legado da ditadura e explicar
quais foram os impactos que trouxeram para a nossa sociedade. Stephanie, que marcas a ditadura militar deixou na sociedade e na política brasileira, mesmo após a redemocratização? Bom, mesmo depois da redemocratização do Brasil, é possível ainda ver marcas deste período em âmbitos diferentes da sociedade, como a economia, a sociedade em si, a cultura, todos foram de diferentes formas afetados. Um exemplo disso é o autoritarismo, é a violência policial que é vista principalmente em áreas periféricas e algo que talvez não é tão debatido, mas que ainda ocorre muito, é a falta de punição para atos infracionários de agentes de dentro do próprio governo. Outro ponto também importante é a censura, o silêncio que foi imposto durante esse período e que também ocorre de maneira diferente na atualidade. A gente ainda pode ver algumas marcas desse tipo de situação. Um exemplo disso é a demonstração de pensamentos políticos diferentes. A gente vê que, principalmente pelos meios de comunicação, que são muito que facilitam diferentes opiniões, mostra que muitas vezes o público, as pessoas, elas não estão dispostas a ouvir o pensamento contrário e às vezes há ali uma repressão física e psicológica de pessoas que apresentam pensamento político diferente. Certo. É fundamental preservar a memória histórica para que erros do passado não se repitam. Então, Stephanie, qual é a importância da preservação da memória histórica e das comissões da verdade para compreender o período da ditadura? Bom, preservar a memória, preservar a história é algo muitíssimo importante para a sociedade brasileira, para trazer ali à tona os nossos erros e de forma alguma repeti-los. Um exemplo disso são as comissões da verdade, que elas trazem ali fatos desconhecidos que violaram os direitos humanos durante ali o período da ditadura. Isso é importantíssimo para reavivar a memória dessas vítimas, para mostrar que elas não sofreram em vão, mas que hoje a gente pode trazer novamente essa democracia, mostrar que a liberdade está aí para todos e desfrutar dela de maneira coerente, de maneira a respeitar o espaço do outro e entender as individualidades, entender também que o governo, ele tem que servir a nós, não são pessoas que têm que governar individualmente, mas nós brasileiros temos o poder dentro dessa democracia. Certo, obrigada. Quando veio a redemocratização, o Brasil parecia respirar de novo. Hoje nós vimos que a ditadura foi um período marcado pela repressão, mas também pela luta e resistência. Lembrar do passado é um ato de resistência. Conhecer a ditadura é garantir que ela nunca mais se repita. Esse foi Agora o Papo é História.